Eu quero dividir com vocês hoje uma palavra de ânimo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 4. É uma palavra conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada, mas ela é fundamental para este tempo. É fundamental para que a gente também não decaia de uma posição de fé para a qual o Senhor nos chamou a exercer, certo? Porque a fé é um exercício. A fé, ela é uma prática. Ninguém tem uma fé que não é praticada. Ninguém pode ter fé se não exercita esta fé, se não executa princípios e valores principalmente baseados e pautados na palavra de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender, em um segundo momento, que a fé é o que nos move não para o que temos ou para o que queremos. A fé ela nos move para algo maior, que é a vontade de Deus. É isso que nos move, a vontade de Deus. O que move a nossa vida são as coisas que Deus estabeleceu. E aquilo que Deus estabeleceu é o que tem parâmetro eterno. E dentro dessa perspectiva, as coisas limitadas desta existência, elas são pequenas demais para expressar uma fé que transcende a nossa existência. A fé autêntica, baseada nas Escrituras, baseada na Bíblia Sagrada, ela ultrapassa o limite desta vida. Ela ultrapassa o limite do material. E quando eu digo material, eu não estou falando de propriedades, de bens, eu estou falando daquilo que é palpável, daquilo que é tangível, daquilo que a gente pode tocar, daquilo que a gente pode almejar para essa existência. A fé é mais do que isso. A fé, ela vai a limites que o mundo físico não pode compreender, o mundo natural não pode alcançar. Porque a fé opera no sobrenatural. A fé opera no espiritual. É naquilo que os nossos olhos não veem. É lá que ela age, é lá onde Deus trabalha, é de onde vem a orientação, a providência, todo o mover, todo o propósito, todo o querer, toda a vontade divina, ela vem do espiritual para o físico. E isso é o que acontece em relação aos milagres. O milagre não é aquilo que acontece no mundo físico. O mundo físico é só o reflexo daquilo que houve no espiritual. Então, quando o espiritual se move, e aí, por exemplo, a questão da cura, o corpo físico está doente. Ele pode até melhorar por conta de algum medicamento, mas como explicar uma cura para uma enfermidade que não tem tratamento? Ou uma doença que não pode ser recuperada na estrutura física da pessoa, como por exemplo o câncer, a AIDS, a isquemia, o AVC, doenças extremas, Alzheimer, Parkinson, que são doenças que limitam e debilitam extremamente um corpo físico. E estas coisas, para que se manifestem em termos de cura no mundo físico, no mundo natural, elas vêm por uma origem espiritual através da intervenção divina em favor daquela vida. Então, a fé, ela trabalha e ela opera no mundo espiritual, não no mundo físico. O mundo físico é uma consequência. Então, se eu tenho uma necessidade e preciso de um milagre para qualquer circunstância ou situação desta vida, em termos físicos, eu preciso que primeiro se mova o mundo espiritual, para que pelo espiritual, pelo agir de Deus naquilo que nós não vemos e não contemplamos, venha a nossa vida a ser impactada e ter o reflexo da intervenção divina. Isso nós temos diversos testemunhos que conhecemos e que nós mesmos vivemos, como também relatos bíblicos de coisas que ocorreram e que obviamente não decorrem de uma prática ou de uma atuação no mundo físico,
porque o milagre ele opera no mundo espiritual, no mundo do espiritual, no mundo do sobrenatural, da onde Deus opera em favor da humanidade. É só Jesus, e para que Jesus opere, vem do espiritual, aonde o nosso Senhor está, no mundo, no terceiro céu, sentado à destra de Deus, e de lá ele age em favor daqueles que o amam, daqueles que o servem e daqueles que ele escolheu. Que é nós não podemos esquecer disso, é uma categoria específica, né, daqueles que Deus escolheu. Quando nós olhamos para isso, e aí entra a meditação que eu quero trazer para vocês aqui hoje, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16, diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, olhando para esta perspectiva de visão do apóstolo Paulo, nós vemos que está muito claro que o alcance da nossa fé não pode ser aquilo que os nossos olhos veem. Quando nós olhamos para isso, na nossa tendência e na nossa inclinação humana, nós temos uma grande possibilidade de olhar para as dificuldades da nossa vida e pensar que o fim está ali, naquela dificuldade, naquele momento de dor, naquele momento de aflição, de angústia, de desespero. Quando eu olho para isso, para essa perspectiva, o Espírito Santo me faz lembrar da circunstância em que Jesus chega para os discípulos, e há inclusive um vídeo no nosso canal que faz essa abordagem, né? Jesus chega para os discípulos e diz, depois de despedir a multidão, pede um barco e diz para os discípulos: passamos para o outro lado, para outra margem, vamos atravessar o mar. Era um dia normal, era um dia como qualquer outro, não havia nenhum indício de ventania, de mudança de tempo. Tanto é assim que nenhum dos discípulos que tinham experiência na pesca e conheciam aquele barco, aquele mar, melhor dito, o mar da Galileia, não fazem nenhuma objeção e nem colocam a Jesus qualquer tipo de empecilho ou dificuldade que possa haver por conta de alguma intempérie. E quando eu creio na sua palavra, pode vir o que vier. Eu sei que eu vou alcançar o meu objetivo. E o meu objetivo não é ser vitorioso em todos os aspectos da minha vida nesta terra. O meu objetivo, o objetivo para o qual eu fui alcançado, é uma eternidade com Deus. E por isso, quando nós olhamos para o texto que o apóstolo Paulo escreve nesta segunda carta aos Coríntios, ele apresenta a limitação do nosso corpo, porque o nosso corpo é limitado. E ele diz, ainda que o nosso homem exterior, o que é o homem exterior? É esse homem que você vê, é o homem que você percebe, é o homem que você sente, é aquilo que te comunica com o mundo físico, a sua estrutura corpórea. Ainda que o homem exterior se corrompa, o que é o corromper-se? Enfermidade, envelhecimento, mutilações decorrente de algum acidente, de algum infortúnio, entendeu? O teu corpo ele sofre uma alteração, a morte, que é o último estágio dessa corrupção, né? É o último estágio da degradação, do efeito do pecado na nossa vida, nessa existência, é a morte. Então, ainda que o homem exterior, ainda que nós venhamos a morrer, ainda que nós venhamos a perder vitalidade, ainda que nós venhamos a perder mesmo partes do nosso corpo ou funções do nosso corpo, o interior, que é a nossa alma e é onde o Espírito Santo, o Espírito de Deus age, o interior se renova de dia em dia.
E aí eu pergunto para você, em meio a toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, você está sendo renovado no teu íntimo? Como é que está o teu homem interior? A sede do teu entendimento, da tua vida, como é que está a tua alma? Você está sendo renovado? Como é que está a tua esperança, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve? Como é que está a tua esperança? Está no fim do coronavírus para você retomar a sua rotina? Escute, Deus freou o mundo para falar com o mundo. E a forma, como é que Deus vai falar com o mundo? Através da sua palavra, através da sua igreja, através de uma mensagem como essa que eu estou alcançando a sua vida, tocando no seu coração, na sua mente neste momento. É agora que Deus te faz ouvir e entender que esta vida passageira, um dia ela vai terminar para todos. E se o teu homem interior não estiver se renovando, ele entra para a eternidade, não para a vida eterna, mas para um segundo caminho, e não tem um terceiro, são dois, ou é uma vida eterna ou uma perdição eterna. Não há meio termo. Então, a circunstância que nós vivemos é de renovação do homem interior, dia após dia, para que nós possamos avançar continuamente em meio a toda dificuldade, crendo que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo o que está acontecendo no mundo tem um propósito, que não é humano, é eterno. O propósito de Deus é alcançar a nossa vida, é fazer com que nós nos voltemos para Ele. Saiamos da nossa rotina e nos voltemos para Ele. E aí eu te pergunto, você tem se voltado para Deus? Não o Deus que você crê, o Deus que você imagina, o Deus que você idealiza, um Deus segundo a tua cabeça. Vamos colocar dessa forma. Escute. Só existe um Deus no céu. E o único Deus que habita os céus é aquele que deixou uma referência escrita, construída por 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, que é a Bíblia Sagrada. Nela está a revelação dada por Deus para que o homem se volte para Ele, para que o homem contemple quem Ele é, para que o homem saiba quem Ele é e o que Ele espera do homem. Então não adianta eu querer inventar atalhos, inventar caminhos, inventar um coração divino, inventar uma graça segundo a minha mente que é humana e limitada. Aquilo que Deus quer e o que Ele determinou está pautada e baseada na sua palavra. E nada pode fugir ao que está escrito na sua palavra. E isto é desta forma justamente para que não haja, e me perdoe essa forma de explicação, mas é a que eu acho mais plausível para poder te situar, não está na mente do homem. Não está naquilo que o homem crê. Porque se fosse assim, nós teríamos hoje, neste exato momento, mais ou menos 7 bilhões e 200 milhões de deuses diferentes, baseados e pautados na mente de cada habitante que habita na Terra. É por essa razão que não pode ser pelo que eu creio, pelo que eu acredito, pelo que eu acho. Deus é aquele que se revela pela Escritura. Se não for pela Escritura, esse Deus pode ser qualquer um, menos o Deus que habita nos céus. E como é que eu digo isso com tanta certeza e com tanta propriedade? É simples. A minha experiência e o meu envolvimento confirmam que tudo o que está escrito, porque eu posso testificar daquilo que eu vivi, das minhas experiências, fecham exatamente com aquilo que está registrado neste livro que é sagrado. Não porque nós o tornamos sagrado, mas ele por si só, tendo o poder que tem, com a palavra reveladora que tem, esclarecedora, libertadora como é, operou na minha vida e me mostrou que o Deus que eu cria antes de conhecê-lo pela revelação da Escritura era um Deus extremamente limitado e condicionado às minhas vaidades.
Quando as minhas vaidades operam, Deus não é o Deus autêntico, não é o Deus genuíno, não é o Deus de amor, o Deus de justiça, o Deus de paz, mas é o Deus, por exemplo, do Marcelo. E esse Deus, ele não opera nada em favor de ninguém, ele só opera em favor do Marcelo. Você está entendendo? Enquanto que o Deus da Escritura, ele opera a mesma coisa, o mesmo favor, o mesmo benefício, o mesmo perdão, a mesma atuação, a mesma graça, a mesma salvação em favor de todos os seres humanos, tratando a todos igualmente. O meu Deus, antes de conhecer a Cristo, ele estava limitado e pautado àquilo que eu achava que tinha que ser. E o que eu achava, quando era contrariado por outros, não valia a posição dos outros. E infelizmente hoje nós encontramos ainda situações e pessoas desta forma, desta natureza, nessa perspectiva, que não abrem o seu entendimento para a revelação da Escritura, mas estão condicionados à sua própria mente e ao seu próprio coração, andando, portanto, num caminho de erro. Mas voltando ao texto sagrado, o interior ele se renova. Você tem sido renovado na tua esperança, nos teus desígnios, na tua fé. Você quer ser melhor, você quer alcançar outras pessoas, você quer servir a alguém de coração, servir a Deus. Nós precisamos renovar o nosso entendimento neste aspecto. E Paulo diz ainda o seguinte, agora ele entra na questão das dificuldades, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória acima de toda comparação. O que ele está dizendo? Que nós vamos sofrer sim, tá certo? Vamos deixar isso bem claro. Nós vamos sofrer. Vamos sofrer perseguição, vamos sofrer com enfermidade, vamos sofrer com morte, vamos sofrer com perseguição. Não tem como fugir dessas coisas, as pessoas querem fugir disso. Não podemos fugir da realidade. Nós vivemos em um mundo corrompido, nós vivemos em um mundo com pessoas corrompidas, vivemos em um mundo em que a nossa esperança é o que nos tira daqui. E é nessa esperança que a Bíblia diz, nesta esperança somos salvos. Na esperança do Senhor, na esperança do Cordeiro de Deus, na esperança de uma vida eterna acima de toda comparação. E quando nós olhamos para esse texto, as tribulações que assolam a nossa vida, e hoje no mundo não tem quem não esteja atribulado, quem tem dinheiro está atribulado, quem não tem dinheiro também está. O mundo inteiro está atribulado. Só que nós temos que verificar que a condição da nossa tribulação, o que produz para a igreja, produz para o salvo o eterno peso de glória, é aquele que se posiciona corretamente, entendendo que a nossa vida, ela tem sim momentos de dificuldade. E nós precisamos compreender isso, pois do contrário, nós não conseguimos ver futuro. Nós temos esperança na transitoriedade das coisas desta vida. Quando nós olhamos depois de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ter do Senhor escape. Ainda que venhamos a perder tudo, ainda assim, nós vamos ter nele um escape. Por causa do amor revelado na cruz, por causa da promessa dita a nosso respeito, por causa da sua proteção, por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário e do perdão que nós alcançamos porque cremos no seu nome. Então a vida, ela vai avançar, com tribulação ou sem. A questão é que quando eu me pauto no meio da tribulação, com a fé autêntica e genuína dada por Deus, pelo dom de Deus na minha vida, eu consigo olhar para além da tempestade. E por fim, o apóstolo Paulo, no texto que lemos, refere no versículo 18, portanto nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem. No que está fixado o teu olhar? O que você tem almejado? Simplesmente passar por este momento? Não faça isso. Levante os teus olhos. Levante os teus olhos.
Porque em meio a toda a dificuldade que essa situação possa trazer, mesmo que você fique esquecido, mesmo que você fique relegado, mesmo que você não seja assistido, mesmo que ninguém olhe para você, mesmo que você seja abandonado por tudo e por todos, escute, fixe o teu olhar não nas coisas que se veem, mas te alegra no Senhor, anima o teu ser interior, refrigera a tua alma pela palavra, alcança de Deus graça, porque a eternidade está perto. A cada dia mais estamos mais próximo da eternidade que Ele nos assegurou entrada pelas portas das mansões celestiais, porque cremos no Seu nome, cremos que Ele é o Filho de Deus, cremos que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma vida eterna. E é por isso que Paulo diz que nosso olhar não pode estar fixado nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Isso é fé. Não olhe para aquilo que está diante de você. O justo viverá pela fé. O justo viverá por aquilo que ele não vê, mas ele sabe que é real e está adiante da circunstância. Creia e viva a palavra em meio a toda dificuldade que Deus permite que você e eu venhamos a viver. Creia na palavra, pois as coisas que se veem são temporais, elas vão passar. E as que não se veem são eternas, e estas são permanentes. Elas não vão passar, porque o nosso Senhor está lá, comandando, vendo, regendo todas as coisas, e através de nós, conforme a nossa posição, conforme a nossa fé, vai julgar o mundo que nos rodeia. Sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós fazemos, Jesus entra com providência. Aleluia. Para curar, para restaurar, para mudar e para condenar o mundo que jaz no maligno. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, creia no poder de Deus. Entrega a tua vida verdadeiramente ao Senhor. Deixa Ele te conduzir. Eu te convido a entrar a um nível de experiência e de relacionamento em fé, não pelos que os teus olhos veem, mas por aquilo que os teus olhos não veem. Porque a fé está além da tua visão. Ela vai muito além. Ela vai no mundo espiritual. Ela entra na eternidade. E pelo resgate que Jesus nos alcançou na cruz do Calvário, nós temos acesso a esta graça. E as coisas que vivemos nesta vida, em nada nos podem impedir de entrar na eternidade com Deus. Talvez até seja um veículo para aproximar e para acelerar esse processo. Porque para nós o que importa não é o que vivemos aqui, mas sim alcançarmos a eternidade com o Pai. Por isso eu te digo, fica firme, renova a tua fé, a tua esperança, renova o teu homem interior, porque as tribulações, elas vão produzir para nós, se o nosso interior estiver renovado, se o nosso homem interior estiver firme, elas vão produzir para nós, segundo o relato de Paulo, eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Creia e vamos viver, vamos avançar naquilo que Deus estabeleceu, por mais difícil que possa ser. Ele sabe que somos capazes. Por isso colocou eu e você neste tempo, para suportar essas dificuldades, para marchar em fé, para avançar rumo à vitória, rumo ao encontro com o nosso Senhor. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. E uma vez mais eu te digo, nós vamos vencer. Creia e seja abençoado, seja próspero na tua vida de fé, porque a tua vida de fé prosperando, o mundo material vai ser um reflexo daquilo que a fé é na sua vida. O meu desejo é que Deus possa fortalecer a todos vocês na autoridade da palavra do Senhor, na autoridade da fé que é implantada pela palavra. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer de você um atalaia nestes tempos que são de grandes dificuldades. Precisamos avançar, porque a nossa fé, ela não depende das coisas terrenas, não depende daquilo que se vê. A
A nossa fé está pautada num Senhor que está assentado num trono de glória, que rege todas as coisas. A nossa vida é dele, a nossa vida pertence a ele. E nós temos que ter essa convicção, esse entendimento, para que em todo tempo o nome do Senhor seja glorificado.